Olá, alunos do sexto ano. Vamos à aula de matemática dessa semana. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, para vocês terem sucesso, tem que ter esforço. E esse esforço tem que ser repetido dia após dia. Fica a dica, hein? Vamos relembrar um pouquinho da multiplicação que vocês já aprenderam até então. Então, nós temos os termos da multiplicação. Os termos da multiplicação são os nomes que a gente dá para os números que a gente está multiplicando. Então, a gente pode estar chamando de fator. Então, nessa multiplicação eu tenho 9 vezes 3 igual a 27. O nome dos números que a gente está multiplicando se chama fator. E o nome do resultado é o produto. Só que agora vocês estão no sexto ano, né? Sexto ano, nós vamos fazer uma troca. Então, aquele x que a gente tinha na multiplicação, quando ela estiver deitada, a gente vai usar o pontinho. Por que a gente faz essa troca? Porque depois, quando vocês estiverem no sétimo ano, a gente vai começar a usar a letrinha x como uma incógnita nas equações. Então, por isso a gente vai mudar para o pontinho. Então, toda vez que vocês virem um pontinho, significa multiplicação. Então, aqui está escrito também 9 vezes 3 igual a 27. Tudo bem? Nós temos a multiplicação armada. Quando ela estiver armada, a gente continua colocando o xizinho, porque aqui não atrapalha nada. E esse número aqui de cima, ele pode receber outro nome, que é multiplicando. Então, a gente pode chamar esse número de multiplicando ou fator. E o de baixo? Multiplicador ou fator. E o resultado continua sendo o produto, certo? Lembrando que agora nós vamos usar mais esse nome, fator, tudo bem? Então, os números que a gente estiver multiplicando se chama fator e o resultado se chama produto. Então, essa é a multiplicação por um número e nós temos a multiplicação por dois números. Então, os números que a gente está multiplicando se chamam fator, então são os fatores da multiplicação. E quando a gente multiplica por dois números, lembrando que a gente sempre começa a multiplicar da unidade. Então, vai fazer 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Aqui, a gente pode colocar o sinal de mais. Alguns alunos colocam o zero. Não importa. A gente sempre tem que guardar que quando a gente vai multiplicar o outro número, o resultado tem que ficar embaixo dele, olha. Então, se eu vou multiplicar o 3... os números começam embaixo dele. Se eu vou multiplicar o 2, os números têm que começar embaixo dele. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Somando o resultado, abaixo 3. 9 mais 2 dá 11, que vai 1. 1 mais 6, 7. Então, o resultado 713 se chama o produto. Vamos agora à explicação da matéria que está lá no livro didático na página 113. Por enquanto, vocês não precisam ainda usá-lo. Tudo que a professora for usar, a professora vai estar colocando aqui no slide, tudo bem? Nós vamos estudar sobre múltiplos de um número natural, então por isso que eu trouxe a multiplicação lá no começo. Quando a gente fala em múltiplos, a gente lembra de multiplicação. A palavra múltiplo está ligada à operação multiplicação. Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, por exemplo, do 4, multiplicamos o 4 pela sucessão de números naturais. Então, nada mais é do que a gente multiplicar ele por todos os números, como a gente faz na tabuada, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16 e assim por diante, tudo bem? Então, os múltiplos a gente vai multiplicar. E
nós temos aqui o conjunto dos múltiplos naturais de 4. Então, quando a gente fala conjunto, a gente tem que ter o cuidado na escrita. Matemática também tem os detalhes. Olha como está escrito, o M maiúsculo de 4, então aqui está dizendo que é o conjunto dos múltiplos de 4. A gente abreviou um monte, né? Então, múltiplos de 4 é igual. Quando a gente começa um conjunto, a gente tem que usar chaves. Zero, e aí a gente só vai colocar o resultado, certo? Então, lembrando, ó, os múltiplos de 4, o conjunto dos múltiplos de 4, a gente sempre vai começar com as chaves. Se a gente começa com as chaves, a gente também termina, né? E só põe o resultado. Lembrando que a gente começa sempre do zero. Então, a gente vai copiar esses resultados aqui, ó. Então, vai ficar 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44. Preciso fazer a multiplicação, professora? Posso também ir somando, ó, de 4 em 4. 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Lembrando que eu sempre tenho que começar do zero. Esse símbolo aqui, que se chama chaves, eu coloquei ele um pouquinho maior aqui, ó. Então, essas são as chaves. Toda vez que falar em conjunto, nós temos que usar chaves, certo? E nós temos também, nós podemos descobrir se um número é múltiplo de outro através da divisão. Então, se eu quero saber se o 42 ele é múltiplo do 7, o que eu vou fazer? Vou dividir 42 por 7. Nesse caso aqui, quando eu dividi, eu vi que deu 6. Então, 7 vezes 6, 42. 42 a gente até poderia encontrar na tabuada, mas tem casos que não tem na tabuada. Então, quando pedir para perguntar se um número é múltiplo de outro, a gente sempre tem que fazer a divisão, certo? Então, aqui, 51 dividido por 3. Então, não tenho 51 na tabuada, então tenho que fazer a divisão. Vou pegar o 5. Na tabuada do 3, tem o 5 alguém que chega perto? Tem. Tem o 3, que é 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3. Faça a continha de menos. 5 menos 3, 2. Abaixo 1. Então, ficou 21. Na tabuada do 3, tem 21? Tem. O 7. Então, 3 vezes 7, 21. Faça a continha de menos, 0. E do 100 aqui, ó, o 100, se ele é múltiplo de 5. Sim, porque quando eu pego aqui, ó, 10, tenho 10 na tabuada do 5? Tenho, 2. Então, 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Esse 0 que eu abaixo aqui, eu não posso esquecer de colocar ele aqui, então vai dar 20. O que a gente observa? Olha o resto aqui, sobrou 0, né? Nessa outra continha, sobrou 0 também. Nessa outra, sobrou 0. Então, para ser múltiplo, a divisão tem que dar 0. Então, nós podemos dizer que no primeiro caso, 42 é divisível por 7. 51 é divisível por 3. 100 é divisível por 5. Nós podemos falar assim. E nós podemos falar também que o 42 é múltiplo de 7, 51 é múltiplo de 3 e 100 é múltiplo de 5. Considerando as duas observações, um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de 0 quando A for divisível por B ou B for divisor de A. Está escrito bem difícil, mas o que quer dizer isso aqui? Se eu fizer a divisão e der resto 0, então esse número vai ser múltiplo do outro e vai ser divisível do outro, certo? Então, aqui, ó, 132 é múltiplo de 11, pois 132 é divisível por 11, conforme podemos verificar na divisão. Então, quando a gente divide 132 por 11, deu 12 e sobrou 0. Sobrou 0, então ele é múltiplo. Então, se ele é múltiplo, também ele é divisível. Nesse caso aqui, ó, sobrou o resto.
Então, 163 não é múltiplo de 11, pois 163 não é divisível por 11, conforme podemos verificar na divisão. Por que que ele não é divisível? Porque sobrou resto, certo? Ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por. Então, essas duas expressões são correspondentes, são equivalentes, certo? A professora usou também esses livros aqui para colher um pouquinho mais de informações para explicar para vocês sobre essa matéria. Então, dando sequência, é o mesmo assunto com um nome diferente, sequência dos múltiplos de um número. Então, aqui, você lembram que lá naquele atrás a gente usou conjunto, aqui a gente está usando sequência e tem uma diferencinha. Então, eu tenho aqui a 0, 7, 14, 21, 28, reticências. Sempre 3 pontinhos, não é 4 não, hein, gente? É a sequência dos múltiplos naturais de 7. Então, essa sequência aqui são os resultados da multiplicação do 7. Lembrando que eu tenho que começar sempre do 0. Então, sequência não tem as chaves e sempre começa do 0. Ela é obtida multiplicando-se os números naturais por 7. Então, 0 vezes 7, ó, vocês lembram do pontinho que eu falei para vocês? Olha, nesse livro já usa o pontinho no sexto ano, olha. Então, pontinho quer dizer multiplicação. 0 vezes 7 igual a 0, 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28. A sequência dos múltiplos naturais de 7 é infinita. Vocês lembram que a gente colocou as reticências, os 3 pontinhos? Porque não tem fim. Então, quantos múltiplos tem o número 7? Infinitos. A sequência dos múltiplos de 7 vai de 7 em 7, falou a menininha. Sim, mas muitas sequências vão de 7 em 7 e não formam a sequência dos múltiplos naturais de 7. Veja, então ele deu 2 exemplos de sequência, ó. 3, 10, 17, 24, 31. Começa com 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 7, 31. E o exemplo de baixo começou com o 12. Então, 12 mais 7, 19, 19 mais 7, 26, 26 mais 7, 33, etc. Então, essas sequências, elas vão de 7 em 7. Mas a sequência dos múltiplos de 7 começa com o 0. Lembra que eu falei para vocês? Sempre começa com 0. Quando eu falar em conjuntos ou sequências, o primeiro número é sempre o 0. Então, aqui nós temos 805 dividido por 7. Descobrimos que 115 vezes, ó, o pontinho representa a multiplicação. 115 vezes 7 é igual a 805. Então, 805 é múltiplo de 7, porque o resto deu 0. As sentenças 805 é múltiplo de 7 e 805 é divisível por 7 são equivalentes, só reforçando aquilo que nós vimos lá atrás. Da mesma forma, podemos verificar que 1035 não é múltiplo de 7, pois 1035 dividido por 7, olha, o sinal da divisão a gente pode usar como 2 pontinhos, não precisa passar aquele risquinho no meio. Então, a multiplicação 1 ponto e a divisão 2 pontos. Então, essa divisão ela não é exata, porque ó, sobrou resto, sobrou 6. Então, não há número natural que multiplicado por 7 resulte em 1035. Então, se eu multiplicar 147 por 7, não vai dar 1035, porque sobrou 6. Observe que se o resto é 6, basta eu subtrair 6 do dividendo para que a divisão fique exata. Lembrando, o dividendo é o 1035, o dividendo, divisor, quociente, são os termos da divisão também. Então, quando a gente tira 135 menos 6, nós temos o 1029, que é 1035 menos 6. Então, é múltiplo de 7. E se 1029 é múltiplo de 7, então 1029 mais 7,
que é 1036, é múltiplo de 7 e assim por diante. Então, para ser múltiplo, o resto tem que dar 0. E se a gente quiser achar um próximo, a gente tem que tirar o que sobrou. E agora, vamos aos nossos exercícios para treinar um pouquinho isso tudo que a gente viu. Lembrando que os exercícios devem ser entregues até a próxima segunda-feira, dia 6/7. Então, essa semana nós vamos passar alguns exercícios complementares. Esses vocês vão ter que copiar no caderno, eles não estão no giro, tá? Então, copiar e resolver no caderno os exercícios complementares. O primeiro exercício é esse aqui. Escreva em seu caderno. Ele está pedindo a sequência dos múltiplos de 6. Na letra B, a sequência dos múltiplos de 11. Na letra C, a sequência dos múltiplos de 1. Então, eu dei um exemplo aqui. Quem que é a sequência dos múltiplos de 3? Então, lembrando, começa no 0 e vai de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Pode colocar só 5 números, não precisa colocar mais que isso, tá? Então, ó, sequência começa do 0 e não tem as chaves. 2. Escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Então, aqui já está pedindo o conjunto dos múltiplos. Quando eu falo em conjunto, eu sempre começo com M de múltiplos, coloco aqui dentro do parênteses o número que eu vou achar os múltiplos. Então, aqui dentro do parênteses, aqui, quem que vai aparecer? O 2, nesse, o 3 e assim por diante. Então, aqui eu tenho os múltiplos de 9. Quando eu falo em conjunto, eu tenho que começar com chaves. O primeiro elemento é sempre o 0, e aí eu vou de 9 em 9. A Pro esqueceu aqui, ó. Faltou as chaves aqui no final. Foi erro de digitação, desculpa, gente, mas aqui no final também tem chaves, tá? Então, vocês vão calcular e vão escrever o conjunto dos múltiplos desses 6 números aqui. 3. Coloque C se for correto e E se estiver errado. Então, nós temos aqui 958 é múltiplo de 3, 55 é múltiplo de 8, 70 é múltiplo de 2, 25 é múltiplo de 5. Para a gente saber se o número é múltiplo, nós vamos dividir. Então, dividir 958 por 3, 55 dividido por 8. E como que a gente sabe se é múltiplo mesmo? Se o resto for 0, esse número é múltiplo. Se sobrar resto for diferente de 0, esse número não é múltiplo. O exercício 4. Complete os 5 primeiros múltiplos de 10. Então, sempre lembrando, quem que é o primeiro múltiplo de 10? 0. Então, é 0, 10, 20 e assim por diante. Os 5 primeiros múltiplos de 18, 0, 18 e vai aumentando de 18 em 18, do 45 e do 50, tudo bem? Lembrando que esses exercícios vocês têm que copiar no caderno, tá? Agora, os exercícios do giro, esses vocês não precisam copiar no caderno, pode resolver no giro mesmo. Então, vocês vão resolver os exercícios 7 e 8 da página 24 e 25 e o exercício 35 na página 27. Então, aqui nós temos o exercício 7, que está lá na página 24. Observe o quadro de números abaixo. Então, nós temos um quadro com alguns números. Dentre esses números, quantos são múltiplos de 2? Vamos lembrar? Quem são os múltiplos de 2? O 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Opa, tá parecendo uma sequência que a gente viu em alguma das aulas anteriores. É a sequência dos números pares. E como que a gente sabe que o número é par? Se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, vamos observar aqui. Eu tenho o número 12. O número 12 termina em 2. Então, ele é par? Sim, ele é par. Então, ele é um dos números que vai ser a nossa resposta. Aqui eu tenho 106, o último algarismo, 6. O 106, ele é par? Sim, porque o 6 é múltiplo de 2, então ele é par. Então, ele vai ser múltiplo de 2. 1111, olha, ele termina em
1. 1 é par? Opa, esse não. Então, esse não é. Então, vocês vão observar todos aqui e vão ver quantos são os múltiplos de 2. Esse requer um pouquinho de atenção. Está lá na página 24 e 25. A programação de Eduardo para janeiro é jogar futebol toda segunda-feira e caminhar todos os dias múltiplos de 3, exceto feriados. Ele aqui, muito espertinho, ele considera os domingos também feriado. Então, se os múltiplos de 3 caírem no domingo, não vão contar. Só vai contar de segunda até sábado, né? Eu expliquei para vocês que os múltiplos de um número sempre começam do zero. Mas a gente tem dia zero? Não tem. Então, o primeiro múltiplo de 3 vai ser o 3. O próximo múltiplo, 6. Só que, o 6 caiu no domingo, então a gente não vai contar. Então, quantos múltiplos de 3 nós vamos ter aqui nessa tabelinha? Lembrando que não pode contar no domingo, nem feriado e nem na segunda-feira, porque na segunda-feira ele não vai caminhar, ele vai jogar futebol. Então, quantos dias que a gente vai observar aqui nessa parte da tabela, quantos dias aqui são múltiplos de 3? Aí vocês vão marcar lá. De acordo com o calendário, podemos afirmar que Eduardo caminhará quantos dias neste mês? Então, é só marcar certinho que vocês encontram a resposta. O exercício 35. Assinale a alternativa de múltiplos de 8, certo? Então, aqui nós vamos olhar na tabuada do 8. Qual dessas sequências aqui que tem números que estão na tabuada do 8? Nós vamos perceber que aqui ela não está de 8 em 8 e que não começa do zero. Ela só está perguntando se esses números aqui são múltiplos de 8. Então, se eles estiverem na tabuada do 8, todos eles, né? Na letra A, todos têm que estar na tabuada do 8. Ou na letra B, todos têm que estar na tabuada do 8. Vocês vão ver qual a alternativa correta, tudo bem? Obrigada por assistir essa aula e até a próxima!